Então, ele é orientado a pegar os homens e voltar para a cidade dele, que era Ziclac, que estava cerca de 145 quilômetros de distância da onde Davi estava nesse momento. Então é nesse contexto que Davi volta para essa cidade que se passa o capítulo de número 30. Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclac, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclac, e tinham ferido a Ziclac, e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tu o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu Davi ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber água, e deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou no ano, e o seu espírito, que havia 3 dias e 3 noites, que não tinha comido pão e nem bebido água. Então Davi disse: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço: egípcio sou, e de um homem amalequita. O meu Senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para o bando do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclac. E disse-lhe Davi: poderias descer guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me juras que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor? E descendo te guiarei a esta tropa. E descendo guiou, e eis que estava espalhado sobre a face da terra, comendo, e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo da tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas também, desde os despojos, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tomou a prazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante de outro lugar, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado estavam, não puderam seguir a Davi, e deixaram ficar em torno de Davi e do povo que com ele vinha, e chegaram a Davi ao povo e os salvou em paz. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido por Davi, responderam e disseram:
visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos se vá. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, com que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvido? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E o que assim foi, desde aquele dia em diante, porquanto pois por estatuto direto em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou o despojo aos anciãos de Judá e seus amigos, dizendo: eis aqui para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, linda nesta noite, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Senhor, fala conosco, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Senhor, nós que somos tão pecadores, Pai, carecemos, Pai, de Ti, neste momento, Senhor, para que o teu nome seja glorificado diante da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, fala conosco, nós que somos pecadores, e que o nome de Cristo seja exaltado mais uma vez nesta noite. Amém. Meus irmãos, diante da situação aqui da casa e da partilha de ensinamentos, muitas das vezes a gente acha que a segurança da casa da gente está em colocar muros altos, murar, botar cerca elétrica. Nós estamos protegendo a nossa casa. Não, está tudo protegido, está tudo guardado. E muitas das vezes, meus irmãos, o problema está dentro da casa. E muitas das vezes é quando a gente não vigiamos o coração da esposa, o filho da gente que chega com uma gíria nova, um pensamento diferente. Nós não temos essa noção. Quando a nossa esposa está preocupada com isso, com aquilo, é isso que nós devemos ter. Davi resolveu o problema dele muito simples. Ele se refugiou na terra dos filisteus. Ótimo, mas deixou a família dele desguarnecida, desprotegida. Era a responsabilidade dele proteger suas mulheres e seus filhos. E ele se refugiou na terra dos pecadores, dos filhos de Deus. É a melhor forma da gente resolver o problema. O problema está dentro de casa, a gente olha, não deixa aí que depois eu resolvo. Aí passa um dia, dois, e o problema continua lá. Às vezes finge de sério o comportamento do filho, da esposa, e o problema continua lá. E o problema continua lá. É nossa responsabilidade, meus irmãos, resolver os problemas. Olha o tamanho do problema que Davi tem agora para resolver. É enorme, porque é muito fácil, meus irmãos. O que a gente quer é o cômodo, é a facilidade de resolver o nosso problema. Não, isso aqui é mais fácil? É, aparentemente. Depois ele cresce. Depois ele pode criar uma proporção grande. Davi vai chegar agora na cidade. O comentarista chama e ele disse que a cidade está parecendo cidade fantasma. Tudo tocado fogo. Pegando fogo. Começa assim o versículo 1 até o 3. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpio, tinha vindo sobre o sul de Ziclague, e tinha ferido a Ziclague, e tinha posto fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente vieram consigo e foram pelo caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres e seus filhos foram levados
cativos. E agora? Olha o tamanho do problema que ele tem que resolver agora. As mulheres e os meninos foram levados cativos. Porque nessa questão aqui ele preferiu a facilidade de resolver o problema dele com Saul, ficar na cidade dos filisteus. E muitas das vezes, irmãos, é desse jeito na vida da gente. Nós queremos a facilidade, nós não queremos quebrar a cabeça. Meus irmãos, eu sei que no contexto da nossa igreja tem mães solteiras, mães viúvas. E é difícil. Nós estávamos no tempo central, no Família de Vó, e teve um testemunho de um casal. O testemunho basicamente era assim: a mulher, a criança, né? Ele é até inteligente, o irmão, não esqueci o nome dele, com sua esposa. Mas eles deram testemunho. O que me chamou mais a atenção no testemunho dela foi que ela cresceu pequena, a avó que levava ela para a igreja, para a escola dominical, para o culto de instrução, para o culto à noite. A avó levava a criança. Quando chegou na adolescência e juventude, ela veio para a cidade morar com a mãe. Foi aí que ela se perdeu. Ela se desviou-se do caminho do Senhor e casou-se com o futuro marido dela, estava no testemunho. Porém, passaram um perrengue medonho até ele se converter, porque ele tinha um grau de ciúme muito grande, cortava as roupas dela, não queria que ela fosse para a igreja, tinha todo. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse: cuidado que a avó teve com ela como criança. Do mesmo jeito na nossa igreja, eu sei que o contexto não é tão perfeito, mas as mulheres continuam trazendo seus filhos para a igreja, com esforço, com dedicação, continuem trazendo para que eles possam entender e compreender isso, meus irmãos, que é verdade. Mas a gente protege a nossa família, o inimigo vem e saqueia, aí leva nossos filhos cativos. Porque nós temos que fazer o contrário, ir lá e resgatar. Mas porque muitas das vezes, porque a gente quer facilidade. Como eu disse, a gente não compreende às vezes o mau comportamento do filho, como a esposa está se comportando diferente, poder ajudar. Muitas das vezes, eu só me aparto da minha família se for para trabalhar. Eu só desamparo eles se eu for trabalhar. Mas eu fico com eles, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. É nesse momento, meus irmãos, que nós temos que estar com nossos filhos e com nossos cônjuges. É muito fácil a gente dizer: não, eu vou para ali, vou fazer outra atividade. Não. É nossa responsabilidade cuidar das esposas e dos filhos. Eu lembro um testemunho de um irmão. Ele era de um grande ministério. Hoje ele não está na igreja, ele era cabeleireiro. Era cantor de celeste. E ele se converteu, virou membro da igreja, depois virou obreiro, depois virou diário. E depois chegou até dirigir uma congregação. E às vezes eu ia cortar o cabelo, mas às vezes eu não entendi o comportamento dele. Uma vez ele chamou a mulher dele de louca, de doida, não, achava ela doida. Aquilo para mim já me soou um pouco estranho. Eu disse: não, é alguma coisa. Estou só resumindo a história. Por fim, eles brigaram, ela botou ele na justiça, a polícia foi lá, teve que tomar a casa, tirar tudo dele. Teve que voltar para morar com a mãe. Mas muito provavelmente ele não soube administrar a família que Deus tinha, a sua esposa. E Davi agora tem que resolver o problema. O problema se agigantou-se, se elevar ao nível. E
E ele vai falar, versículo 4: Então Davi e o povo se achavam com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a irmã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejar. Porque o ânimo de todo o povo estava uma amargura. E agora? Eles, no princípio, aqui pareciam estar unidos. Só que quando os homens não viram suas mulheres e seus filhos, ficaram com a amargura. É um sentimento terrível, meus irmãos. A amargura. Que veja que mais na frente, a amargura ele vai querer desejar matar Davi. Vai desejar a morte. Olha o tamanho do problema. Aleluia. Que ele tem que resolver. Ele é o líder. E ele tem que resolver. Porque nessa situação aqui, meus irmãos, é emoção. Não adianta a razão, não. Não adianta ele ilustrar o contexto dele, que ele venceu o gigante Golias, que ele venceu várias batalhas. Não. Ele tem que resolver o problema agora. Porque o povo está em amargura. É por isso que nós devemos cuidar dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso corpo. Porque é terrível, meus irmãos, sentir aquela amargura. Isso produz tristeza, sentimentos perversos. E era nessa situação que o povo se encontrava, querendo apedrejar. E Davi vai no parte C. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. O líder é assim, meus irmãos. Às vezes ele toma uma decisão, não adianta a gente questionar. Ele tem que tomar a decisão. Assim como um pastor da igreja. Às vezes ele não compreende, mas ele, como líder, toma uma atitude. Porque tem que tomar uma atitude. Porque ele é o líder da igreja. E assim Davi também, como líder, ele tem que tomar. E ele buscou força em si mesmo? Não. No original aqui, meus irmãos, ele busca força que vem dele, mas vem do Senhor. Não é algo dele, próprio dele. É do Senhor que vem a força. Não é dele mesmo. Não é dele mesmo, é do Senhor que vem a nossa força. Abra aí em Salmos, capítulo de número 127, versículo 1 e 2. O salmista diz assim: ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. É o Senhor que nos guarda. É o momento mais vulnerável na vida do ser humano, quando ele está dormindo. Você fica desguarnecido, desprotegido. Muitas das vezes eu estou cansado, só que o Senhor guarda a minha casa. Há quantos anos, Senhor? Eu estou cansado, eu não consigo. Porque não é de mim mesmo, é do Senhor que guarda a minha casa. O Senhor guarda, protege, porque eu não consigo, Senhor, se sentir. E é Ele que guarda nossas casas, meus irmãos, que livra dos males. Veja, e o sono, meus irmãos, tem gente que consegue, vai dormir uma agora, e morrer. Porque o sono nos deixa desprotegido. Mas é o Senhor que nos guarda, nos protege a nossa casa. O salmista falou, é Ele que protege. Às vezes a gente cansa. Você vê, às vezes, cansei de ver o Ricardo aqui na escola dominical assim, ó, pelejando lá para cá para baixo. Porque ele está cansado, meus irmãos. É cansaço. Mas o nosso Deus, Ele não cansa, meus irmãos. Ele não cansa. O inimigo ímpio, às vezes, que quer às vezes tramar com a gente, ou planejar, ele cansa também. Ele desiste, ele dorme. Mas o Senhor, nosso Deus,
Ele não cansa. Ele é o nosso vigia, o nosso sentinela. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, nossos filhos, as nossas esposas, os esposos, os sobrinhos. É o Senhor que nos guarda. E foi nesse Deus que Davi veio humano, regenerou. É no Senhor que veio a resposta dele. Ele não buscou resposta em outros lugares, mas no Senhor. E o Senhor o fortaleceu. Aí ele toma uma atitude. Antes ele não tinha tomado atitude para quando ele foi ficar nos filisteus. Agora ele volta a consultar o Senhor. Versículo de número 7. Ele diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec, trazei-me, veste o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Nos momentos mais críticos das nossas vidas. Uma vez uma mulher perguntou para o Charles Spurgeon, que a mulher perdeu a chave da casa, perguntou ao Charles Spurgeon se era comum perguntar a Deus onde é que está a chave, porque era tão simples, né? Ele disse: pergunte, porque nós temos que perguntar ao Senhor. Desde algo simples a algo complexo, é o Senhor que resolve nossas situações. Davi voltou a consultar. Veja que no momento mais difícil, ele consultou o Senhor, e o Senhor já começa a dar. Muitas vezes na vida a gente é assim, no momento a gente passamos por esses vales na vida de dificuldade, mas pode ter certeza que depois a vitória vem. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que possamos continuamente confiar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa vitória, a vitória da igreja. É dele. Não confio na minha força, não, nem no meu intelecto, nem na minha capacidade. Não, meus irmãos, vem do Senhor. É o Senhor que muda a história do mundo. E Davi partiu em busca das mulheres e dos meninos que os amalequitas levavam. Veja que o problema nem era dele. O problema dos amalequitas era Davi, era de Saul, no capítulo 15 de 1 Samuel, quando o Senhor diz: vai lá, os amalequitas, extermina todo mundo. Aí Saul vai lá, não mata todo mundo, deixa algumas ovelhas, os príncipes dos amalequitas. Aí que vem aquela célebre frase: é melhor obedecer do que sacrificar. O problema nem era de Davi. Esse mesmo povo aumentou-se e agora veio Davi. Então, meus irmãos, continuando. Versículo 9: Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam, chegando ao ribeiro de Besor, onde os que ficavam atrás pararam. E seguiu Davi e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque perderam de cansado, que estavam a passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu, e poupou o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhes disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. O meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós temos vindo para a banda do sul de Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos roupas em placa. E disse Davi: poderias descer e enviar-me esta tropa? Aí disse-lhe: por Deus, não me jura que não me matarás, nem me entregará na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. No caminho, meus irmãos, de 600 homens, 200 ficaram cansados da viagem e ficaram no ribeiro de Besor. Eles estavam exaustos, porque já vinham para uma cidade, chegaram a Ziclague, estava tocando fogo e foram perseguir. 200 não aguentaram.
acorrentados, estavam exaustos. Ficaram vivendo. Davi conseguiu quanto? 400. No meio do caminho encontrou um egípcio que estava doente e ele confessou que tinha passado pelo Ziclac, tocado fogo e encontrou um inimigo. Muito provavelmente nos dias de hoje, se encontrasse um inimigo desse, eu dizia assim: vai matar, porque é um inimigo. Mas Davi tem um espírito de Cristo. Cristo fica assim nesse tempo. Mesmo ele encontrando um inimigo naquele estado, ele não matou. Pelo contrário, deu de comer, deu de comer. O Espírito de Cristo veio da descendência dos irmãos. Abre aí Mateus capítulo 5, versículo 44, por favor. O Senhor Jesus disse: eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e pelos que vos perseguem. Assim como Davi usou de misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo vai se caminhos, amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Que mensagem maravilhosa, meu Deus! É isso que nós devemos apreciar aqui nessa atitude de Davi. Semelhança com Cristo, com os ensinamentos que Cristo nos deu, nós devemos amar os inimigos. Então Davi falou no egípcio, os egípcios contou a história, e Davi convenceu ele a guiá-lo aonde estavam os amalequitas, e ele concordou desde que ele não matasse e nem tirasse a vida dele. E Davi não tirou a vida dele. E ele os guiou até os amalequitas, versículo de número 16. E descendo os guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra. E aquele grande comendo, bebendo, dançando por toda a terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi desde o crepúsculo da tarde até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim Davi livrou tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres se livrou Davi, e a ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tomou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram diante do outro gado, dizendo: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansado estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e de todos que com ele vinham. E chegando Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foi operoso, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos se lá. Ou seja, ele resgatou as mulheres e os filhos. Só que no meio dos exércitos tinha homens maus que não queriam repartir os despojos com aqueles 200 que ficaram de cansado no ribeiro. E Davi mais na frente vai dizer: opa, não é assim. Assim como na igreja, meus irmãos, que Cristo é a cabeça e tem vários membros, todo mundo é importante. Cristo é a cabeça e nós, os membros, todos nós temos a nossa importância, desde aquele que fica lá no final até o que Deus. Isso é um princípio que Davi está ensinando, né? Porque aqueles que ficaram com a bagagem, de alguma forma, de alguma maneira, estavam também ajudando. Eles ficaram com a bagagem, eles cooperaram também, porque os 400 que não estavam com a bagagem
não tinha como percorrer uma bagagem. De alguma forma, de alguma maneira, eles também contribuíram para a missão que Davi concluiu. Na igreja também, os irmãos, assim como o corpo de Cristo, todos são importantes. Todos. Por isso que nós devemos valorizar cada irmão que coopera, que trabalha nessa congregação, porque é o corpo de Cristo. Tem muitos membros, todos são importantes. Concluímos isso. Versículo 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que nos guardou, nos entregou a tropa que contra nós vinha na nossa mão, e que em tal nos daria ouvido, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, por estatuto direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou o despojo aos anciãos de Judá, seus animais, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Veja que ele começou com um problema grande, gigante, mas ao consultar o Senhor, pedir orientação, no final ele resolveu. Mas o que fica mais de ensinamento, e principalmente na questão das nossas famílias, para não deixarmos desguarnecidas, desprotegidas. Não deixe, Jesus, sua esposa desguarnecida, seu marido desguarnecido, seus filhos desprotegidos. Proteja-os. Às vezes ele aprende algo, ou ela aprende algo no colégio, chega em sua casa. Você tem que ter esse discernimento. Não é fácil. Mas nós devemos pedir ao Senhor. Como eu falei, muitas das vezes a gente quer escolher o caminho mais de facilidade. Não vou me preocupar não. O problema está lá. O problema continua lá. E nós pedimos sério. Não, está lá, mas depois eu resolvo. Não, deixa aí, eu vou resolver. Vai se passando os dias. Aquele problema lá, aquela dificuldade. Isso é fato, meus irmãos. Isso é fato. Esse tipo de ações, quando a gente deixa nossas famílias desprotegidas, já teve separação de casais, de família. Famílias foram repartidas, sonhos despedaçados, projetos destruídos. Por quê? Porque deixou a família desguarnecida, desprotegida. Que não possamos deixar as nossas famílias desprotegidas, os nossos filhos, as mulheres, como eu falei, no contexto da nossa igreja, sempre é difícil. Sempre ter mãe solteira, mães que são viúvas, mas que possam buscar no Senhor a orientação para fazer os seus filhos da igreja, para os caminhos do Senhor. Como eu falei naquele testemunho, a irmã só se converteu na adolescência porque o Senhor, ela entendeu, depois de casada, que tinha que voltar para a igreja. Mas passou um perrengue medonho, meus irmãos, até o irmão se converteu. Ele falava lá que ele cortava a roupa dela. Você olhava para a roupa dela e cortava, porque tinha ciúme dela. Ele tentava, ele disse que, e ele é dirigente na congregação, disse que tentou se matar 2 vezes, botar uma corda no pescoço, cortar os pulsos no centro da igreja. Qual era para chegar a essa situação? Não, mas às vezes a gente tem que aprender. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olha para trás. A gente fica triste ao falar hoje na escola dominical para os jovens, com algumas situações que acontecem, mas a gente tem que tirar de ensinamento para as nossas vidas.
E temos que procurar ser melhor mesmo, meus irmãos. Nós temos que procurar ter uma família boa, cada dia mais perto do Senhor. Isso não é errado, não. Não, meus irmãos, é algo bom, positivo. Os nossos filhos se convertam mais, as nossas esposas se convertam mais, os maridos se convertam mais. Isso é algo positivo. E o Senhor vai ser glorificado. Não, mas nós temos que buscar o Senhor mais e mais, como dizia Deus, buscar o Senhor. É isso, meus irmãos, e guardar. Eu oro ao Senhor, o Senhor guarda nossas famílias, os nossos filhos, as nossas filhas, os avós, os tios, netos, o Senhor guarde, os homens maus, que estão em água para destruir. Como eu falei, para que o inferno não venha e saqueie a nossa casa. E nós possamos guardar os nossos filhos. Porque o dia ruim vai chegar e se você estiver distraído, desprotegido, pode ser tarde. O inimigo pode vir e levar castigo a sua esposa, o coração do seu filho, que ele não volta mais. Pode ser tarde. Nós possamos estar na nossa guarda em alerta, sempre vigilante para com os nossos familiares, para que o Senhor guarde a nossa casa, guarde as nossas esposas, guarde os maridos, guarde as crianças, os adolescentes, os jovens. Que a nossa geração possa crescer para a glória do Senhor, porque os nossos filhos são do Senhor. Nós nos convertemos do Senhor. Eu achei interessante que quando Davi fala naquele salmo que os filhos são como flecha na mão valente, aí está falando do filho. Quantos mais filhos nós tivermos, mais bênçãos é. Naquela época era assim. Eu sei que hoje a gente fica com medo de ter mais filhos, mas quanto mais filho, mais bênção, mais vitória é. Vai ter dificuldade, sempre vai ter. Você vai ter dificuldade, vai ter inflação, vai ter imposto, vai ter problema de saúde, sempre vai ter. Mas é o Senhor que guarda as nossas casas. Fazer uma oração e já passar o trabalho para nós mesmos. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado pelo pai de família. Obrigado, Senhor, por ele poder acordar amanhã e saber que vai trabalhar, tem um canto para trabalhar. Obrigado pelas esposas, Senhor. Que o Senhor guarde os sentimentos delas, suas emoções, seus pensamentos, seus corações, Senhor. Que o Senhor proteja, Pai, as nossas esposas, Senhor. Senhor, seu coração, seus pensamentos, para que elas possam, Pai, encontrar em Ti as respostas, Senhor. Sim, amém. Abençoa também os nossos filhos, Senhor. Abençoa o que quer que eles façam, Senhor. Que o Senhor proteja, Senhor, do homem maligno, das tentações, das cobiças carnais que combatem, Senhor, contra a alma, contra o espírito de cada um, Senhor. Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, nos converter mais a Ti. Os nossos familiares, Senhor, nossas vidas, nossos sentimentos, tudo, Senhor, entregamos a Ti. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Senhor. As mães, Senhor, solteiras, as viúvas, Senhor, abençoa, Senhor. Que o Senhor supra, Pai, as necessidades, Senhor, espiritual, financeira, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, que elas possam encontrar ânimo em Ti, como fez Davi, Senhor. Tu és aquele que nos anima, Senhor, nesta vida, Senhor. Nos salvou, Senhor, do lamaçal do pecado. Deste nós, Senhor, um novo entendimento, um novo pensamento. Tu converteste, Senhor, as nossas vidas a Ti. Por isso nós somos gratos, Pai, pela essa conversão. Abençoa-nos em